Boas-vindas dadas, chegou o grande momento de nós iniciarmos os nossos estudos, né, em busca de uma evolução, em busca de um crescimento, e é claro que esse mês nós vamos falar muito da introspecção, da importância realmente de você olhar para dentro de si. Espero que a Laura traga aí, né, grandes meditações para que você possa ser um facilitador nessa busca do eu. Certo, galera? Então, essa semana nós vamos estar trabalhando muito essa questão e eu vou iniciar a semana falando para vocês aí de alguns pontos que vão nortear todo o resto do mês, tá bom? Então, o primeiro ponto que você precisa entender é que você possui inteligência. Independente do resultado que você tem agora, seja ele positivo ou negativo, seja ele de frustração ou de não frustração, você possui inteligência, certo? O que acontece? Eu sempre brinco com os meus alunos dizendo assim, a inteligência, ela funciona como um disjuntor. Você tem todas as inteligências e conforme você vai experimentando, conforme você vai colocando em prática algumas ações, essas inteligências elas ligam e desligam a todo momento. É como se fosse um botão de iniciar e de desligar. Então, tem pessoas, claro, que possuem todas essas inteligências ligadas, né? E tem pessoas que possuem algumas dessas inteligências ligadas e outras desligadas. Isso não significa que você é mais inteligente ou menos inteligente. Significa que você decidiu ou diante das circunstâncias você usa determinadas inteligências. O grande lance é você entender que você pode sim, consciente, ligar essas inteligências e desligar a qualquer momento. Então eu vou estar trabalhando muito esse aspecto com vocês essa semana da ligação das inteligências, beleza? Então, e Fábio, como que forma a inteligência, né? Logo que você já nasce dotado, né? É uma coisa inata, ela já vem embutida dentro de você, já vem de fábrica. Então você não precisa criar, o que você precisa é desenvolver essas inteligências, ok? Assim como as inteligências, galera, você também possui zonas de conflito e você também possui o que nós chamamos de janelas killers, que são bloqueadores conscientes e inconscientes. Qual que é a função desses bloqueadores? Nenhuma. Na verdade, brincadeira, gente, mas quando você possui muitas zonas de conflito dentro do seu campo mental, quando você possui muitos bloqueios, sejam eles conscientes ou inconscientes, todas as vezes que você age, uma das duas vai tomar a frente, certo? E aí, a maioria das vezes, o que entra em ação são as janelas killers. E é muito interessante que quando uma janela killer se abre, uma inteligência se fecha. Porque nós ainda não conseguimos trabalhar as duas ao mesmo tempo. O que dá para fazer é o quê? Você, diante de uma situação, no momento em que você toma consciência de que uma janela killer vai se abrir ou de que uma zona de conflito vai se transformar numa janela killer, você vai lá e usa a inteligência, porque aí a inteligência ela vai vir e vai bloquear, ela vai fechar essa janela que está tentando se abrir e vai dar merda depois. Por que eu estou dizendo isso? Porque vou dar um exemplo que eu gosto sempre de falar e é mais fácil de entender. Vamos supor, e você já deve ter passado por isso assim como eu, vamos supor que você está discutindo com alguém. E aí você tá ali discutindo, tá brigando com aquela pessoa e tal, não sei o quê. Nesse momento que você está discutindo, vamos supor que terminou a discussão, cada um vai pro seu lado, e aí depois de um tempo você fala, putz, podia ter falado tal coisa pra pessoa que ia quebrar ela no meio e acabar a discussão ali, e nem ia se estender. Quando isso acontece, vamos ver no nível mental. No momento em que a discussão ela começou, você deixou que algumas janelas se abrissem, né? Que algumas zonas de conflito se abrissem. E com a abertura dessas zonas de conflito, dessas janelas killers, a inteligência ela se fechou.
que a inteligência intra e interpessoal elas se fecharam. E aí, naquele momento, você foi sendo conduzido pelas janelas killers. E aí o resultado não foi positivo. Quando você esfriou a cabeça, que você realmente foi analisar com mais frieza a situação, você falou, putz, eu poderia ter ido por um caminho totalmente diferente. Isso significa que a inteligência ela se abriu de novo. Gente, é muito louco. Isso acontece com o nosso cérebro a todo momento. E qual que é o objetivo? É você realmente entender, você saber quando que uma situação está sendo conduzida por uma janela killer, para você já saber qual é o resultado, e quando eu tenho que fechar essa janela killer e ser mais assertivo nas minhas atitudes. É dessa forma que nós vamos mudar o meio, é que nós vamos mudar o externo. Não adianta falar, eu quero mudança se você não é a principal mudança, se você realmente não se faz mudança, certo? Então, falei um pouquinho das inteligências, vou esmiuçar isso nos vídeos mais adiante para vocês, para deixar um conteúdo bem redondo. Fábio, como se forma essas janelas killers, essas zonas de conflito? A mais comum de se formar é através das suas vivências e das suas experiências. Existe um processo neurológico que acontece no seu corpo desde quando você nasce até o momento que você morre, e isso acontece todos os dias. Também posso falar só disso, mas é um assunto bem mais complexo, tá? Que não vem ao caso agora. Mas o que é interessante você saber é que as suas vivências, desde muito antes de você tomar consciência, de você saber o que você está fazendo ou não, elas já estavam formando você. Então, assim, o que você viu, o que você ouviu, com muita frequência, é o que vai moldar todo o ser. E o principal, gente, como isso foi trabalhado dentro de você, como isso foi trabalhado dentro da sua mente. Por exemplo, vamos supor que eu nasci e ali na minha infância, em determinada fase, eu assistia muitos filmes violentos. Vou dar um exemplo. Assistia muita coisa violenta, Essa informação, ela tá chegando ali no meu cérebro, tá? E o filtro provavelmente não tá ligado porque eu ainda não tomei consciência. Aí o que vai acontecer? Vamos supor que eu assistindo tudo aquilo, eu começo a ouvir dentro de casa, eu começo a presenciar situações que confirmam tudo aquilo que eu tô assistindo. Logo, isso vai formar a minha experiência, vai formar a construção do meu eu. Então, quais são as chances de lá na frente isso interferir nas minhas atitudes, nas minhas tomadas de decisão? É 100%, tá? Então, a importância dos pais enquanto os filhos estão muito pequenos é isso, esse cuidado, né? Essa supervisão, claro que com muito tato, para que essa criança não desenvolva muitos bloqueios e chega lá na fase adulta, na fase da adolescência, você fala assim, nossa, por que meu filho não vai para frente? Por que meu filho não desenvolve? Porque filho de fulano tem a mesma idade, é super desenvolvido e faz e realiza, e o meu filho não vai por conta dessas experiências. Eu posso fazer um vídeo só para falar disso também, ou posso trazer um material para vocês mais explicadinho. Bom, diante disso, gente, quando você toma consciência, todos que estão no grupo já possuem um certo nível de consciência, você consegue filtrar isso daí. Você não vai conseguir apagar, tá? Da sua mente. Mas você vai conseguir reeditar essas janelas, essas zonas de conflito, vai conseguir trabalhar isso dentro de você para que isso não interfira mais nas suas tomadas de decisão de um modo negativo. Então, os filtros emocionais, eles servem como barreiras, né, como proteções. É como se fosse firewall, né, dentro de um computador. Quando um vírus tenta se instalar, quando algo negativo tenta entrar e você tem essa consciência, você ativa os filtros mentais, e esses filtros eles vão sendo uma peneira, uma barreira para que não chegue na sua memória única, para que aquilo não fique armazenado e venha te trazer grandes problemas. Vou falar também de filtros emocionais para vocês, tá bom?
Tô só falando aqui só para deixar todo mundo curioso, mas esse realmente é o objetivo, porque nos próximos vocês vão trabalhar. Então, resumindo tudo isso que eu disse, você possui inteligência, você possui janelas killers e zonas de conflito que você precisa trabalhar para que o seu crescimento continue acontecendo com mais assertividade, e você possui filtros, né? Você pode usar filtros para que novas barreiras não sejam criadas, que novos bloqueios não sejam criados e que você possa reeditar os demais. Para que isso aconteça, você precisa fazer um exercício muito simples que você vai fazer e vai mandar aí no grupo ou vai mandar para nós através do direct do Instagram, e você vai colocar assim: o que você vai fazer de exercício? Você vai descrever com o máximo de detalhes possíveis 3 situações na sua vida. Primeiro, a sua infância. Como foi a sua infância? Tudo que você lembrar, nos mínimos detalhes, eu quero que você coloque nesse texto, nesse exercício. Segunda coisa que você vai fazer, você vai descrever nos mínimos detalhes como foi a sua adolescência. Quanto mais detalhes você colocar, mais rico vai ficar o seu material de suporte e de apoio para o seu desenvolvimento. E terceiro, como foi a sua fase adulta, como é a sua fase adulta, quais são as vivências. Descreva nos mínimos detalhes, ok? Então é um exercício simples, vou colocar para vocês também ali esse material, mas eu quero que vocês façam para que realmente nós possamos dar continuidade na nossa evolução, no nosso crescimento. Então, um grande abraço, uma ótima semana a todos vocês e vejo vocês no próximo vídeo, pessoal. Até logo!